Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tia Aline está aqui hoje, nessa segunda-feira, 19 de outubro, para a nossa aula de História, né? E vocês vão abrir aí o livro de vocês na página 203, certo? Nós vamos continuar falando aí sobre, né, brinquedos de outros tempos. E aí nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os brinquedos e brincadeiras dos indígenas, certo? Os indígenas fazem parte da população brasileira. As crianças indígenas que vivem em meio à natureza e brincam ao ar livre, né? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o povo Panará, né? No estado do Pará vive o povo Panará. As crianças da aldeia fazem a brincadeira da onça. Nessa brincadeira, existem 3 animais: a onça, o pecã, que ele é um pássaro, e os porcos. Uma criança é a onça, a outra é o pecã e as outras são os porcos. Os porcos sentam em fila um atrás do outro com as pernas abertas. A onça fica afastada da fila. O pecã deve avisar aos porcos o melhor momento para fugirem da onça. Após o aviso do pecã, o último porco da fila levanta e corre até o início da fila, sem ser pego pela onça. O jogo termina quando a onça quando a onça conseguir pegar todos os porcos, né? Vocês já viram alguma brincadeira semelhante a essa, né? E aí nós vamos ter aqui nessa página, né? Olha aqui o nosso íconezinho do RA, né? Então vocês vão pegar aí um celular ou tablet, vão, né, abrir aí no nosso SAI RA, né? E aí vão posicionar sobre a folha do livro e vai aparecer para você, vai abrir aqui esse objeto digital, né? E vamos falar sobre as brincadeiras indígenas, olha. Então, o primeiro, fala sobre a corrida do saci, aí explica como é a forma de brincar, né? No 2, ele fala aí um pouquinho sobre o gavião e os passarinhos, então ele vai contando aqui, né, como é o modo de brincar de cada uma dessas brincadeiras indígenas, né? Certo? E é importante que vocês deem uma olhadinha, vocês podem até fazer alguma dessas brincadeiras em casa. Combinado? Esse é o desafiozinho que a tia vai deixar para vocês. Vocês vão abrir aí o RA, ver o nome das brincadeiras, ver como elas são feitas, né? E vocês podem até mesmo brincar um pouco com elas. Né? E aqui nós vamos para a nossa página 204. Nós vamos aqui aprender brincando, né? Nós acabamos de falar um pouquinho aí sobre a brincadeira, né, do povo Panará. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pintar apenas as casas que elas com os números 1 e 2 para encontrar o caminho que vai levar aqui a onça até os porcos. Então, lembrando, vocês só vão pintar onde aparecem os números 1 e 2, para que vocês consigam levar a onça até os porquinhos, certo? Agora nós vamos aqui para a nossa página 205, em que nós vamos falar um pouquinho sobre brinquedos e brincadeiras dos africanos, né? E aqui também nós vamos ter um RA, certo? A nossa realidade aumentada. E ela vai ter um videozinho que vai contar aí para vocês um pouquinho sobre brincadeiras africanas, certo? Brincadeira dos africanos. Então vamos aqui, ó. A África é um continente formado por mais de 50 países, onde vivem milhões de pessoas. Lá existem diferentes línguas e religiões. E cada povo ele tem a sua história própria. Certo? As crianças africanas, elas adoram brincar. Como muitos povos diferentes vivem na África, existe uma grande diversidade de brinquedos e brincadeiras, né? Vamos conhecer algumas brincadeiras africanas, né? Vocês vão ver aí do lado, ó, tem a imagem de crianças africanas, né, brincando, né? E aí vocês vão no RA, vai mostrar um pouquinho, deixa só a tia passar aqui, olha, vai ter aí, ó, brincadeiras, né? E aí vai ter um videozinho que conta um pouquinho sobre essas brincadeiras africanas, certo? Vamos voltar aqui um pouquinho.
Agora nós vamos para o nosso mão na massa. Para aprender uma das brincadeiras de Gana, escreva o nome do animal representado na imagem. No país de Gana, né, que é na África, as crianças praticam um jogo chamado eu não consigo falar muito bem esse nome, tá, gente? Mas com certeza vocês aí em casa vão conseguir pronunciar direitinho, né? Para começar a brincadeira, né, as crianças africanas elas formam um grande círculo para ajudar. Qual é esse animalzinho que aparece aí? A gente vai fazer essa junto. O que está aparecendo aí? A tia aí está aparecendo o quê? Um leão, né? Então nós vamos escrever o nome, ó. Leão, né? A tia vai fazer com essa mesma letrinha para ficar igual. Leão, a pegar, a... Que animalzinho aí é esse que aparece aí? É uma zebra, não é? Então nós vamos escrever o nome aí, zebra. Pegar uma zebra, né? As crianças devem cantar bem forte quando a criança que é o que essa criança? Ela é o que? Ela é o leão. Então a gente vai colocar o nome leão novamente, não é? Estiver perto da que é a zebra, não é isso? Então nós colocamos o nome dos animaizinhos para completar. E devem cantar bem baixinho quando estiver longe, certo? Então a gente vai apagar aqui. Qualquer coisa vocês dêem um pause no vídeo. Depois vocês iniciam novamente. Aqui é o vídeo que a tia Aline falou, que vai ficar para vocês assistirem em casa. Né? Não deixem de fazer. Então nós vamos falar aqui um pouquinho, né, agora sobre, no país africano de Zimbábue, as crianças se divertem com uma brincadeira chamada de kudoda. Essa brincadeira é simples, o jogo é feito por duas crianças, né? Olha aí, as crianças, elas fazem um círculo no chão e elas colocam aí 20 pedrinhas, né? E cada um dos participantes, ele precisa pegar uma pedrinha e jogar para cima. Enquanto isso, ele tenta pegar o maior número de pedrinhas com as mãos, né? Além da pedra que foi lançada. Ganha aquele participante que pegar mais pedrinhas. Né? E aqui no Brasil, nós temos uma brincadeira bem parecida com essa aí, semelhante a essa aí, que nós chamamos de 5 Marias. E tem regras diferentes, né? São usados 5 saquinhos cheios de areia, né? Elas aí são diferentes. O jogador deve jogar o saquinho para cima e antes que ele caia no chão, ele deve pegar um dos saquinhos que está no chão. Na segunda rodada, o jogador deve pegar 2 saquinhos e na terceira, 3. O participante que errar sai da brincadeira. E aí, vocês já jogaram 5 Marias? E aí vai ter mais uma atividadezinha para vocês, né, que vocês vão responder aí em casa. De acordo com o que você estudou, responda as questões pintando o quadrinho com a resposta correta. Uma brincadeira muito comum entre as crianças, né, Panará, é a brincadeira da onça. E aí vocês vão pintar o quadrinho que mostra que animais são representados nessa brincadeira. Lembra? Será que é a onça, o pássaro e o porco? Onça, o leão e o rato? Na brincadeira, kudoda, quais objetos são usados? Será que são usados bolas ou pedras? A gente acabou de falar sobre ela. E aí vocês vão identificar o nome dos animais que fazem parte da brincadeira, né, da brincadeira africana. Será que é o leão e o porco? Será que é o leão e a zebra? Né? E aí vocês vão responder elas. E na próxima aula a gente vai fazer a correção, certo? Nós também teremos a nossa ficha de atividades, né, que fala: nesta unidade você estudou as brincadeiras indígenas. E aí você vai fazer um desenho de um local onde as crianças indígenas costumam brincar. E aí vocês vão fazer aqui nesse espaço esse desenho para representar.
Você estudou que crianças africanas e crianças indígenas brincam de imitar os animais da região onde elas vivem. Você já brincou de imitar algum animal? Se sim, vocês vão colocar assim, colocar aí o nome de qual animal vocês já brincaram de imitar. E aqui vocês vão ligar as crianças, né? Ligar a criança ao animal da sua região, né? E depois escrever o nome dos animais. A criança indígena, quais são os animaizinhos aí da região dela? Aí você vai, né, ligar. A criança africana, aí você vai ligar e depois vocês vão escrever aí o nome dos animaizinhos, certo? Não deixem de fazer as atividades na próxima aula. Na próxima aula a tia faz a correção. Qualquer dúvida vocês enviam tanto para a tia Aline como para a tia Jaqueline no WhatsApp. E a tia Aline tira as dúvidas de vocês na próxima aula, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.